Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começar esse dia bem informados? Pega um cafezinho que chegou a hora de conferir comigo quais são os assuntos que estão em jogo nessa terça-feira no Brasil e também no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques deste 6 de fevereiro. 3 estados e o Distrito Federal estão em emergência por dengue. Empresa que produz vacina vai priorizar o fornecimento do imunizante ao Ministério da Saúde e não à rede privada. O Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento e condena mais 29 acusados de envolvimento nos atos radicais. O número de mortos nos incêndios florestais no Chile sobe para 122. E na Califórnia, pelo menos 3 pessoas morreram desde a chegada do rio atmosférico que causou chuvas e inundações por lá. A gente te conta tudo isso, muito mais, a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Começamos falando sobre o calendário de vacinação contra a dengue, que está em definição e vai ser anunciado pelo governo. Nessa semana, estados decretaram situação de emergência pela doença. O Brasil já registrou mais de 345 mil casos prováveis de dengue, com cerca de 30 mortes. Vamos ver. O calendário de vacinação contra a dengue deve ser anunciado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Anteriormente, o governo já havia divulgado que a imunização, inicialmente de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, começaria neste mês nos municípios selecionados. A empresa japonesa Takeda, que produz a vacina contra a dengue, Qdenga, afirma que vai priorizar o contrato feito com o Ministério da Saúde e limitar a venda do imunizante ao mercado privado apenas para atender a demanda de quem já tomou a primeira dose. A farmacêutica reforça que os compromissos firmados com os municípios anteriormente serão plenamente honrados. O Ministério da Saúde adquiriu 6 milhões e 600 mil doses do imunizante que devem ser entregues ao longo deste ano. Outras 9 milhões de doses estão previstas para 2025. Segundo a ministra, a vacina é um instrumento importante na luta contra a dengue, mas que ela não terá um efeito imediato. Por isso, neste momento, a eliminação de água parada dentro das casas, que são os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, é fundamental para a prevenção da doença. Acre, Minas Gerais e Goiás, também o Distrito Federal, já decretaram situação de emergência por causa da doença. Além dos estados, as cidades do Rio de Janeiro e de Oiapoque, no Amapá, também decretaram situação de emergência. Até esta segunda-feira, o Brasil já tinha 345 mil casos prováveis de dengue, 36 mortes e 234 óbitos em investigação. Em meio à emergência de saúde declarada pelo surto de dengue, a cidade do Rio de Janeiro abriu ontem o primeiro polo para tratar os pacientes da doença. Vamos ver. O posto fica localizado em Curicica, na zona oeste da cidade. A capital carioca decretou emergência de saúde pelo número impressionante de casos de dengue. Nas primeiras 4 semanas de 2024, foram registrados mais de 262 mil casos prováveis, um número 4 vezes maior do que no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Achei maravilha deles ter botado um polo, né? Porque para a população acho que fica bem melhor, porque os hospitais não estão dando conta não. Se nada for feito, tudo indica que vai piorar, não é? Existe hoje um surto declarado de dengue. A coisa é muito séria. De acordo com a Prefeitura, outros 2 polos foram abertos nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, também na Zona Oeste, região que concentra os maiores números de casos da doença. São os primeiros de um total de 10 previstos inicialmente no plano de contingência da Prefeitura para o enfrentamento da epidemia. As autoridades reforçam os pedidos para que a população acabe com pontos de água parada, cubra caixas d'água e faça o tratamento adequado de piscinas. Estima-se que 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, encontram-se nas residências. Em janeiro é um período que tem muito chuva, é um período que se agrava, né, esses problemas. Então a população também tem que demonstrar interesse por sua própria saúde. Porque não adianta eu também estar fazendo na minha casa se meu vizinho não fizer, deixar a piscina dele destampada.
A Prefeitura vai inaugurar outros polos de atendimento na cidade ainda esta semana. Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, no Palácio do Planalto. Na reunião em Brasília, eles falaram de temas estratégicos para o país. Lula conversou com Adhanom sobre o apoio da OMS ao país para a eliminação de doenças determinadas socialmente. Discutiu uma parceria para o fornecimento de vacinas brasileiras contra a dengue e também conversou sobre a presidência brasileira do G20, que conta com um grupo de trabalho de saúde. Adhanom afirmou que a OMS pretende dar todo o apoio possível ao Brasil na eliminação de doenças como a tuberculose, a hanseníase, a doença de Chagas e doenças transmitidas de mãe para filho. Os dois líderes também conversaram sobre uma possível parceria na produção da vacina contra a dengue, tanto do Butantan quanto da Fiocruz. Para o diretor da OMS, o Brasil pode ser um fornecedor do imunizante. Mudando de assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, devem se reunir hoje com líderes do Congresso. Eles se encontram com senadores e deputados para amenizar insatisfações e negociar impasses sobre as medidas adotadas pelo governo ao longo do recesso parlamentar. Um dos assuntos em pauta é relativo à remuneração de setores da economia contemplados com benefícios fiscais. Outra questão em discordância foi o veto do presidente Lula em cima dos mais de 5 bilhões de reais em emendas de comissão. O governo quer reduzir essas benesses antigas por conta de um cenário de orçamento apertado, mas o Congresso pressiona. Bom, e o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e condenou mais pessoas envolvidas nos atos extremistas do 8 de janeiro. Outros 12 réus devem ser julgados até a próxima sexta-feira. A Corte Suprema condenou nesta segunda-feira mais 29 réus, acusados pela Procuradoria-Geral da República de participação nos atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília. As penas variam de 14 a 17 anos de reclusão e o STF ainda cobra o pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. A votação das ações penais começou ainda em dezembro. Os 29 réus, presos durante os ataques aos prédios da Praça dos Três Poderes, foram acusados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que a resposta estatal não pode falhar quanto à observância da necessária proporcionalidade na fixação das reprimendas. Ao todo, o STF já recebeu 1.345 denúncias. Desse total, 1.113 foram suspensas para que a PGR avalie se vai propor acordos que evitem a condenação. Os atos extremistas que resultaram na depredação dos prédios dos Três Poderes deixaram um prejuízo material de mais de 20 milhões de reais. As facções e milícias que atuam no Rio de Janeiro bateram um recorde histórico de criminalidade. E o principal instrumento para ganhar dinheiro foi a extorsão. Quem traz para a gente mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro fechou 2023 com um número histórico. Os casos de extorsão atingiram a maior marca dos últimos 20 anos, com um aumento de 42% em relação a 2022. Foram mais de 3.200 notificações nesse período. Segundo a Polícia Civil, esse crescimento se deve, em parte, à exploração dos territórios por organizações criminosas como milícias e facções do tráfico de drogas. O crime de extorsão tem se tornado cada vez mais comum de se ver na cidade do Rio, principalmente na Zona Oeste, onde 26 bairros apresentaram aumento no número de denúncias, incluindo Campo Grande, Bangu, Praça Seca, Taquara e muitos outros. Além de moradores e comerciantes, as extorsões também costumam ser praticadas contra empresas. Em janeiro deste ano, o prefeito Eduardo Paz denunciou através de suas redes sociais a cobrança indevida de R$500 mil à empreiteira responsável pelas obras no futuro Parque Piedade, na zona norte do Rio. E para quem não paga o valor cobrado, os criminosos ameaçam paralisar as obras. E para moradores e comerciantes, a justificativa é para a segurança do local. Muito obrigada, Anderson Nascimento, pelas informações. E agora, mudando de assunto, a gente traz um alerta.
Um estudo revelou o risco do uso indiscriminado de remédios, de medicamentos para o tratamento de TDAH por pessoas sem o diagnóstico desse transtorno. Quem traz agora os detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. A pesquisa mostra que as pessoas que não são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ter o efeito reverso desses remédios. Segundo o estudo publicado pela revista inglesa Advanced Science, os participantes que utilizaram os medicamentos sem prescrição apresentaram queda na cognição e também na produtividade, já que tiveram aumento de tempo e esforço para a realização das atividades propostas na pesquisa, na comparação com os resultados alcançados quando não estavam sob o efeito dos remédios. Os pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Melbourne, na Austrália, fizeram 4 ensaios. Os ativos avaliados foram o metilfenidato, que é o princípio ativo da chamada Ritalina, o modafinil, que é o fármaco do Stavigile, e a dextroanfetamina. Outro estudo realizado na Suécia mostrou que o uso prolongado de medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estaria associado ainda a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como hipertensão e doença arterial. Mas isso no caso dos pacientes diagnosticados com TDAH. A exposição do estudo foi a duração cumulativa do uso desses medicamentos até 14 anos. Ao longo do acompanhamento desse período, cada aumento de 1 ano no uso de remédios para TDAH foi associado a um risco 4% aumentado de doenças cardiovasculares. A pesquisa destaca que é importante pesar com muito cuidado os benefícios e os riscos ao tomar decisões de tratamento sobre o uso de medicamentos para TDAH em longo prazo, com avaliação inclusive dos sintomas cardiovasculares. Agora, 8h43, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Número de mortos nos incêndios florestais no Chile sobe para 122. Pelo menos 3 pessoas morreram desde a chegada do rio atmosférico na Califórnia, que causou chuvas e inundações por lá. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa terça-feira para você. Estávamos falando no bloco anterior sobre o uso indiscriminado de medicamentos para o tratamento de TDAH, que traz malefícios. E agora a gente traz um outro alerta. O medicamento usado para o tratamento de obesidade, chamado semaglutida, virou febre no Brasil, mas não para tratar a doença, e sim para fins estéticos. Especialistas alertam para os efeitos colaterais se o uso for inadequado. Vamos conferir mais informações com o nosso repórter Anderson Nascimento. Pois é, a revista Science, uma das mais respeitadas do mundo, considerou o medicamento semaglutida, usado para tratar a obesidade e diabetes tipo 2, como uma das grandes inovações recentes da ciência no ano passado. O remédio, que tem como formato de uma caneta e é aplicado na barriga, também passou a ser usado por pessoas que querem perder peso. E no Brasil, tornou-se o medicamento que mais movimentou dinheiro nas farmácias. A Novo Nordisk, a farmacêutica que inventou o medicamento, hoje é a empresa mais valiosa da Europa. De acordo com o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, esse medicamento novo consegue, pela primeira vez, perder médias de peso acima de 15%, enquanto os mais antigos chegavam a 10%. Segundo a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa, no Brasil, em 2021, esse remédio foi o mais vendido. No entanto, a acessibilidade a essa descoberta da ciência é limitada para algumas pessoas, devido ao custo elevado. Uma caneta vendida facilmente sem receita nas farmácias custa, em média, R$1.000. Um estudo de uma empresa global de serviço financeiro estimou que até 2035, 7% da população americana, que está entre as mais obesas do mundo, estarão usando a canetinha. E isso vai mudar significativamente o consumo. Diante disso, o remédio
é considerado seguro, mas não há estudo apontando o risco que pessoas que querem perder pouco peso. Bom, a perda de peso é um desejo de muitas pessoas. Medicamentos que prometem, né, essas mudanças, essas perdas de peso, eles até dão alguns resultados, mas o ideal é procurar um nutricionista ou endocrinologista e também a prática de atividades físicas. É bom tomar muito cuidado com o rebote, né, que é quando depois que acaba de tomar o remédio, parece que aqueles quilinhos perdidos voltam e voltam com tudo. Pois é, a perda de peso não pode valer a vida, tudo tem que ser feito com segurança. Vamos agora de destaque internacional. O rio atmosférico que assola a Califórnia com chuvas torrenciais, ventos fortes e inundações repentinas continua preocupando as autoridades. Há registro de diversas regiões inundadas e até agora pelo menos 3 pessoas morreram. A tempestade afetou principalmente o sul da Califórnia. No norte, onde as rajadas de vento foram mais violentas, pelo menos 3 pessoas morreram no domingo, vítimas de queda de árvores. Na cidade de Los Angeles, as cheias bloquearam rodovias e foram registrados deslizamentos de terra, o que levou as autoridades a emitir ordens de evacuação para as colinas de Hollywood e Santa Mônica. Para Los Angeles, o domingo foi o 10º dia mais chuvoso desde que começaram a registrar os níveis de precipitações em 1877. A informação é da prefeitura da cidade. No Chile, subiu para 122 o número de mortos nos incêndios florestais e as buscas por vítimas continuam. Subiu para 122 o número de mortos nos incêndios no Chile. O presidente do país, Gabriel Boric, decretou nesta segunda-feira 2 dias de luto pelas vítimas. Milhares de pessoas estão desabrigadas após os incêndios florestais no país, que já estão entre os 3 mais fatais do mundo neste século. Entre ruas cobertas de escombros, carros carbonizados e cinzas, moradores sofrem com a falta de serviços básicos. Quase 15 mil casas foram danificadas, informou o subsecretário do Ministério do Interior, Manuel Monsalve, acrescentando que a maior parte dos danos está concentrada em Vinha del Mar. Os incêndios que começaram na última quarta-feira, mesmo dia em que uma onda de calor atingiu temperaturas acima de 40 graus, se espalharam em questão de horas na sexta-feira à tarde. A região, há décadas, tem sofrido com superpovoamento sem planejamento urbano, alvo de projetos imobiliários que ignoram regulamentações. Esses fatores sociais, somados à topografia complicada da região, a longa seca no Chile e as temperaturas altas da última semana, foram os ingredientes para a tragédia. As condições meteorológicas nas últimas horas melhoraram com um fenômeno típico da costa do Pacífico, que produz muita nebulosidade, elevada umidade e diminui o calor. As equipes ainda trabalham na extinção de 40 focos. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que o bloco europeu precisa de um acordo com o Mercosul para impulsionar o seu crescimento. A Alemanha é um dos apoiadores mais fervorosos desse tratado. Ele ressalta as perspectivas de crescimento que o pacto com o bloco sul-americano representa para a Europa. Scholz fez as declarações durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, que reiterou a oposição da França ao pacto com o Mercosul porque as condições não estão reunidas. Creio que todos concordam que precisamos de tais acordos, pois eles são de grande importância geoestratégica. Não é aceitável que nos queixemos de que a influência de certos países aumenta e a da Europa diminui, e que não encontremos maneiras de melhorar as perspectivas de crescimento econômico em nosso continente por meio de uma boa cooperação, inclusive nas relações econômicas. As negociações com os países do Mercosul estão em andamento há 20 anos e precisam ser concluídas. Das auch wünscht, ist, glaube ich, nicht so erstaunlich. A Alemanha é um dos mais fervorosos apoiadores do tratado, que permitirá ampliar as oportunidades para a poderosa indústria exportadora. Mas o acordo com os países do Mercosul tem enfrentado forte resistência por parte de agricultores de vários países europeus que protestam por melhores rendimentos e condições de trabalho. Os produtores rurais temem que o acordo diminua ainda mais os preços de seus produtos. O acordo tem como objetivo reduzir as tarifas de importação de bens industriais e farmacêuticos, sobretudo europeus, além de produtos agrícolas. O
O Palácio de Buckingham anunciou nesta segunda-feira que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer, doença que foi descoberta durante uma cirurgia da próstata. Tão logo assumiu o trono em setembro de 2022, Charles III operou de uma hipertrofia benigna na próstata na London Clinic. Agora, segundo divulgado pelo Palácio de Buckingham, foi identificada uma forma de câncer no monarca de 75 anos. Ainda de acordo com o divulgado em nota, Charles está totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak afirmou que o diagnóstico de câncer do rei Charles III foi detectado precocemente. É comum que, em casos como esse, quando há afastamento das funções, conselheiros de Estado sejam nomeados para substituir o monarca. Neste caso, no Reino Unido, poderiam ser nomeados a Rainha Camila, o Príncipe William, a Princesa Anne e o Príncipe Edward. Essa edição fica por aqui, mas antes, nosso passeio de sempre, não podíamos encerrar sem ele. Trazemos imagens diretamente daquele, que é um dos lugares mais importantes para o Congresso americano, onde reuniões com o Senado e a Câmara dos Representantes acontecem. Sabe de que lugar eu estou falando? Do Capitólio dos Estados Unidos. Por lá agora está amanhecendo, eles estão 2 horas antes da gente, então são 6 horas e 52 minutinhos por lá. O Capitólio fica localizado no bairro Capitol Hills, em Washington, capital dos Estados Unidos. Vale destacar a idade desse edifício, já que os preparativos para a obra têm o registro desde 1791, com o Congresso assumindo seus postos em 1800, ficando até hoje como prédio do Congresso americano. Vale destacar também que no topo da cúpula do prédio existe uma pequena estátua da Liberdade, que seria uma miniatura da própria estátua da Liberdade. Bastante simbólico, não acha? Já que a imagem representa a independência do país. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva volta com mais informações para você. E eu estarei aqui à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa terça-feira. Até lá, não perca!